pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dos tópicos de psicopatologia e, na verdade, essa é a nossa última aula, que não é uma aula bônus. Se você veio até aqui e está pronto para assistir essa próxima aula, eu gostaria de dar os meus parabéns, porque eu sei que esse é um módulo um pouco mais cansativo, ele é muito teórico, mas ele também é muito importante. A gente precisa do mais básico para que a gente possa entender o mais complexo. E eu tenho certeza que você que estudou até agora psicopatologia e que chegou comigo até aqui, que você vai conseguir atender com muito mais qualidade os seus pacientes com sintomas psiquiátricos. Vamos lá então? Vamos para a nossa última aula? A aula de hoje vai ser sobre alterações de pensamento. E essa aula, ela é um pouquinho diferente das outras, porque a gente já vai começar a contextualizar um pouco das síndromes, né? Então, a gente já vai trazer um pouquinho das aulas dos próximos módulos para hoje. Vamos começar, então. Vamos falar do que faz um pensamento. O que é um pensamento? O pensamento, ele vai ser formado de elementos que a gente divide em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria do conceito. Eu quero que, para vocês entenderem conceito, que vocês fechem os olhos e que vocês imaginem uma caneca. Lembrem do conceito uma caneca. O que é uma caneca? Provavelmente vocês pensaram em alguma coisa parecida com isso. Isso daqui é o conceito, é saber o que as coisas são. Pode ser tão concreto quanto um objeto, como por exemplo essa caneca, ou pode ser alguma coisa mais abstrata, por exemplo, saber o que é filosofia. Pode ser saber o que é uma ação, saber o que é beber. Então, ou saber o que é, por exemplo, o conceito de uma coisa é útil. Então, ele vai ser o que tem de mais básico, como se fosse o fundamento realmente do pensamento. O entrelaço, a relação entre conceitos, elas vão formar um juízo. Por exemplo, o juízo é quando você consegue colocar um conceito junto com outro. Por exemplo, o conceito de que canecas são úteis. Então, você tem um conceito de utilidade, que é uma coisa mais abstrata, mas ainda assim é um conceito, e um conceito de caneca. E você consegue juntar isso tudo num juízo, que é o juízo verdadeiro de que canecas são úteis. Temos também o raciocínio. O raciocínio, ele vai ser a junção dos nossos conceitos, a junção dos nossos juízos, que levam a uma argumentação, que levam ao raciocínio, que levam a um discurso. Então, ele vai ser a fase final do nosso pensamento. É o que a gente percebe como pensamento, na verdade. E você pode ter alterações de cada uma desses elementos. Você pode ter alteração de conceito, pode ter alteração de juízo e alteração de raciocínio. Alterações de conceito, por exemplo. Os conceitos, eles podem se fundir, eles podem se transformar e eles podem se desintegrar. Um exemplo muito bacana aqui é da gente pensar no paciente com uma demência, principalmente com demência de Alzheimer, que vai perdendo o conceito semântico das coisas. Na demência de Alzheimer, isso vai acontecendo. Por exemplo, você pode pedir para um paciente desenhar para você ou apontar para você o que é uma caneca. Ele não vai saber apontar para você que isso daqui é uma caneca se ele tiver perdido o conceito semântico de uma caneca. E isso muitas vezes a gente observa quando a gente pede para o paciente desenhar, por exemplo, um teste do relógio que a gente vai ver nas próximas aulas, ou quando a gente pede para o paciente nomear alguma coisa. Às vezes o paciente simplesmente perdeu o conceito do que é aquilo. Um pouquinho diferente são o que acontece às vezes em psicoses. Às vezes nas psicoses os conceitos podem se juntar ou eles podem se transformar. De repente um conceito que é alguma coisa bonita, uma coisa boa, pode se transformar numa coisa feia, numa coisa errada. Como se você tivesse um significado diferente para uma coisa que antes tinha um significado diferente. É um pouquinho confuso porque a gente não vive isso no dia a dia, mas a pessoa com psicose, de vez em quando, ela troca os conceitos, né? Ela pode transformar um conceito de uma coisa que é boa e, de repente, o bom significa mal. Fica uma coisa contraditória, fica uma coisa que fica fora, uma alteração do pensamento. Temos também aqui alterações de juízo. E quais são as alterações de juízo? A gente já falou sobre juízo lá na aula de psicopatologia da psicose. Mas aqui, só para relembrar, nós temos as alterações de juízo de realidade, que temos como melhor representante os delírios, né? Então, é quando a pessoa ela tem aqueles critérios diagnósticos de Jasper. E nós temos também as alterações de juízo que são deficitárias, ou seja, da pessoa que não tem inteligência o bastante
para conseguir formar juízos. Por isso que um dos critérios do Jasper modificado, que eu apresentei para vocês lá naquela aula, eu acho que é a terceira aula, que é a nossa aula de psicopatologia da psicose, ele excluía a pessoa que tinha um erro de juízo deficitário, a pessoa que não tinha cognição bastante. A gente pode pensar num déficit mental, então com um paciente mais jovem que tenha déficit mental, ou a gente pode pensar num paciente que está muito avançado dentro de uma demência, que daí ele já não tem o bastante, ele não tem a capacidade cognitiva o bastante para formar juízos. Isso pode acontecer também. Por último, nós temos alterações de raciocínio. E quais são essas alterações de raciocínio? Bom, eu trouxe só algumas, porque são muitos exemplos. Mas eu trouxe alguns que são mais comuns para a gente ir ilustrando. Então, por exemplo, uma alteração de raciocínio que pode acontecer é o pensamento mágico. É você relacionar duas coisas que elas não têm uma ligação real entre elas. Às vezes isso acontece no toque. Então, quando você tem um toque e a pessoa ela tem um pensamento como, por exemplo, nossa, eu preciso bater nessa madeira 3 vezes, ou senão uma coisa ruim vai acontecer com meu pai. Isso é um pensamento lógico, é uma distorção de raciocínio. É óbvio que isso não vai acontecer, é um pensamento que ele é mágico. Mas prestem atenção que não é uma alteração de juízo, não preenche os critérios diagnósticos. Além disso, nós temos uma alteração de raciocínio que aqui pra gente, na psicogeriatria, é muito importante, que é o pensamento inibido. Ele é o pensamento do paciente muito demenciado, ele é o pensamento do paciente extremamente deprimido, às vezes pode acontecer na depressão também. Que é aquela paciente que tem um pensamento muito pouco, muito lacônico, você não consegue palpar muita coisa naquele raciocínio. Isso vai acontecendo conforme a demência vai avançando, mas prestem bastante atenção que às vezes um diagnóstico diferencial importante pode ser depressão. Temos também o pensamento obsessivo. A gente estava dando o exemplo ali do pensamento mágico, né? Não parece uma coisa muito fora da realidade você ter essa questão de bati na madeira porque então meu pai não vai morrer. O pensamento obsessivo, ele é um pensamento repetitivo, ele é um pensamento que pode ter esse conteúdo mágico e ele é um pensamento que fica na cabeça da pessoa e que traz um extremo sofrimento para a pessoa. E ao mesmo tempo, a pessoa sabe que o conteúdo daquele pensamento não é possível ou que ele não faz sentido. Então, o pensamento obsessivo é muito clássico, por exemplo, no toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas ele pode acontecer em outras situações também. Algumas pessoas com depressão podem ter pensamentos obsessivos, algumas pessoas com ansiedades muito graves também podem ter. Mas o pensamento obsessivo é muito comum no toque. Temos alterações também, como por exemplo, um pensamento prolixo, que é aquele pensamento que é muito circunstancial, que ele é muito tangencial, ele nunca chega ao ponto, a pessoa pensa, produz, do discurso dela parece que não chega em lugar nenhum. Isso pode acontecer também em algumas alterações cognitivas, pode acontecer às vezes em quadros mais ansiosos, em pessoas sem alteração, na verdade sem transtornos mentais também pode acontecer. Nós temos o pensamento concreto, que é o pensamento que não tem abstração. Isso também é muito importante para a gente pensar, porque conforme a gente vai tendo num paciente com demência destruição de determinadas áreas no lobo frontal, a pessoa pode perder a capacidade de abstração, então ela não vai entender metáfora, ela não vai entender, por exemplo, ironias, o pensamento dela vai ficar muito fixo no mundo real, é muito preto no branco. Também pode acontecer, por exemplo, em pessoas com déficit intelectual. Uma outra alteração que a gente pode ter é um pensamento confusional. E aí eu acho que todo mundo deve ter um exemplo na cabeça de um pensamento confusional, especialmente quem é da área médica, é aquele paciente com delírio, que o pensamento dele parece que não faz muito sentido, que é um pensamento que ele não tem uma forma muito bem definida, tem envolvido coisas que não são reais, mas não é bem um delírio, é simplesmente que a pessoa está confusa. Você pode descrever também pensamentos de ruminação, pensamentos ruminativos, que são parecidos até com os pensamentos obsessivos, mas eles são pensamentos que ficam o tempo todo na cabeça da pessoa. Às vezes, em quadros depressivos, pode ter esses pensamentos, como por exemplo, nossa, eu fiz uma coisa errada, e a pessoa fica remoendo, porque quando eu fiz tal coisa, eu podia ter feito diferente. Ele é um pensamento muito prevalente, muito presente,
e que a pessoa fica como se estivesse mastigando, né? A palavra ruminação vem dessa mastigação, né? Mastigação bovina. Então o pensamento fica lá sem conseguir se livrar daquele pensamento. Vamos pensar agora, deixei aqui só vocês para a tela para vocês poderem copiar rapidinho, se vocês quiserem copiar essas alterações de raciocínio. Tem muitos outros exemplos no livro, vocês podem procurar, assim, é divertidíssimo esse capítulo de alterações de pensamento. Ele é um capítulo bastante interessante, então se quiserem dar uma olhadinha, vocês vão encontrar vários exemplos. Mas eu acho que vocês devem estar se perguntando uma coisa. Vocês devem estar se perguntando, mas não foi isso que a gente viu no exame de estado mental, foi? Bom, isso mesmo, né? O que a gente descreveu no exame de estado mental, usualmente, é o processo do pensamento, é o processo do pensar, que são aquelas 3 descrições que a gente faz na hora do exame de estado mental. Pensamento, curso, que quer dizer velocidade, forma e conteúdo. Vamos ver elas agora? Temos alterações, então, de curso do pensamento. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês pensam em curso, eu quero que vocês leiam velocidade. Então, vamos lá. Por quê? Porque as principais alterações de curso, elas vão ser em relação à velocidade. Você pode ter um pensamento adequado, que é um pensamento que está na velocidade normal, seguindo um caminho numa velocidade adequada, está indo numa direção completamente adequado. Então, um pensamento adequado. Você pode ter e lembre-se aqui, ó, só para fazer um adendo. O pensamento adequado, ele também tem que levar em consideração o que é normal para cada indivíduo. Porque vão ter pessoas que naturalmente pensam muito rápido. E vão ter pessoas que naturalmente vão dar a impressão que pensam devagar. Então, também tem que ser ajustado para o indivíduo. Mas você pode ter uma alteração também, que é um pensamento mais lentificado, que a gente consegue perceber que é mais lentificado que o normal para a pessoa, ou do que a maioria das pessoas, está extremamente lentificado. Ninguém pensaria naquela velocidade. Podemos também ter alterações de curso mais acelerados. O pensamento pode estar indo muito rápido. Então, quando eu falo que eu quero que vocês pensem no curso em velocidade, é porque essas são as principais alterações. É para vocês lembrarem com facilidade disso. Mas existem outras alterações de curso. Agora eu vou ter que me corrigir, então. A gente pode ter, por exemplo, um fenômeno que é o bloqueio do pensamento. O bloqueio do pensamento é quando a pessoa está tendo um discurso e, de repente, ela está lá pensando e, de repente, o pensamento simplesmente para. Ele, assim, não progride mais do que aquilo. Isso a gente vê em quadros psicóticos, geralmente. Mas então a pessoa está lá desenvolvendo um raciocínio, conversando, de repente, simplesmente parece que não tem mais pensamento nem para um lado nem para o outro. O pensamento é bloqueado. Algumas vezes, esse pensamento pode ser não entendido como bloqueado, não simplesmente como ele parou. Mas pode ser que a pessoa, principalmente o indivíduo que está psicótico, entenda isso como um roubo do pensamento. Então, o pensamento para porque ele foi roubado. Um outro alguém está com esse pensamento agora. Isso pode ser uma alteração de curso também. Temos também uma alteração que é a fuga de ideias. Deixa eu mostrar para vocês aqui que ficou bonitinho. Essa alteração de fuga de ideias, ela fala do paciente que ele começa a pensar tão rápido que os pensamentos eles não vão se articulando já entre si, né? Então, a pessoa começa a falar de uma coisa, daí já começa a falar de outra e de repente ela já está pensando tão acelerado, mas tão acelerado, que as ideias não fazem mais tanto sentido. Se assemelha bastante quase a uma alteração de forma, mas aqui ele se caracteriza porque é uma velocidade muito rápida. Então, é a velocidade que está levando a essa fuga de ideias. Prosseguindo com isso, nós vamos ter alterações também que são alterações de forma. As alterações por forma, por sua vez, a gente já viu esse slide, é o mesmo slide sim, vocês não estão vendo errado. Ele é o mesmo slide que a gente viu quando a gente estava falando do exame de estado mental. Isso porque é muito importante entender essa alteração de forma, porque ela é um contínuo. Ela é quanto mais desagregado o pensamento vai ficando. Então, nós começamos com um afrouxamento de ideias, né? De repente, as associações entre si do pensamento, elas já não fazem tanto sentido, elas já começam a ficar mais soltas. Depois, a gente pode ter um descarrilhamento, quando a gente já não consegue perceber tão bem qual que é a conexão entre os pensamentos entre si. Chegamos até uma dissociação ou incoerência,
quando até mesmo a junção das palavras não fazem sentido, né? Não é nem as ideias que não se conectam, as palavras já começam a ficar um pouco mais isoladas, até que a gente chega na desagregação completa do pensamento, aonde nada mais daquilo faz sentido. Muitas vezes pode chegar a um grau que a gente chama de salada de palavras, que fica só um monte de palavras junto. Lembrando, gente, que a alteração de forma, ela não necessariamente está associado à alteração de velocidade, de curso de pensamento. A gente pode ter pensamentos muito rápidos, que ficam difíceis de entender por fuga de ideia, e a gente pode ter pensamentos que têm uma velocidade adequada, que terminam numa desagregação. O paciente não está acelerado, mas nada com o que ele fala faz sentido, fica tudo solto. Então, é um pouquinho diferente dessa questão da fuga de ideias, das alterações de forma. Bom, por último, vamos falar de alteração de conteúdo? Tem vários exemplos aqui também, mas eu vou trazer alguns que são mais interessantes e que eu acho que eles são um pouquinho mais frequentes na prática de vocês. Por exemplo, a gente pode ter uma alteração de conteúdo do pensamento, que é um conteúdo persecutório. Às vezes, não chega a ser um delírio, a pessoa não chega a ter uma certeza absoluta que está sendo perseguida, ela não descreve alguma coisa mais mágica, como se tivesse, por exemplo, um complô contra ela, uma coisa assim. Mas ela é aquela pessoa um pouquinho mais paranoide, que acha que os outros podem estar seguindo ela na rua, ela fica com uma ideia mais prevalente, ela fica com uma alteração de pensamento que vai mais para o persecutório. Isso pode acontecer mesmo sem ser um delírio. Temos também alterações de conteúdo que pode ser depreciativo, de ataque à autoestima, da pessoa pensar que não tem valor, que é feia, que determinadas partes do corpo são desagradáveis. Isso é muito comum na depressão. Então, esse discurso depreciativo, esse pensamento de menos-valia, ele é muito comum em pacientes deprimidos. Temos também outras alterações de comum que são comuns à mania. Por exemplo, uma alteração, uma crença de poder, de grandeza, de ter uma missão muito grande, de ter um papel muito importante dentro de alguma narrativa. Isso também é uma alteração de conteúdo que vocês podem descrever. Temos também pensamentos que podem ser religiosos, místicos, mágicos. A pessoa pode falar de coisas que são fora da realidade, por exemplo. Temos também alterações de conteúdos que elas podem ser ligadas mais a uma parte sexual, de ciúmes. Alterações de conteúdo que podem ser pensamentos de culpa, também muito, muito comum aqui em depressão. E podemos também ter os conteúdos hipocondríacos. Percebam, gente, que aqui eu não estou falando de delírio. A gente viu um pouquinho de alteração desses exemplos na aula de psicose, né? Mas aqui eu estou falando de alterações de conteúdo de pensamento. Pode ser que esses conteúdos sejam delírios, que depois a gente vai descrever que estão nas alterações de juízo. O conteúdo prevalente é sobre questões hipocondríacas e depois temos uma alteração de juízo de um delírio hipocondríaco. Pode ser, mas não necessariamente. Às vezes a gente tem essas alterações de pensamento que não vão preencher aqueles critérios de Jasper, não vão ser verdades absolutas, a pessoa não vai ver aquilo à prova de contra qualquer prova. Por exemplo, eu tive um caso, que foi um caso que um paciente, ele tinha um pensamento de conteúdo hipocondríaco, que ele se preocupava muito em relação a doenças de corpo e que de vez em quando ele supervalorizava algum sintoma somático. Por exemplo, estou tendo muito dor de barriga, eu acho que isso quer dizer que eu tenho algum problema muito grave, eu preciso investigar, eu preciso ir pra cá, eu preciso ir pra lá. Só que era um tipo de coisa que ele se convencia com provas. Então, se você fazia um exame, né, no caso, se o médico assistente dele fazia o exame, ele aceitava, ele falava, não, realmente, então eu tenho aqui, por exemplo, a minha colonoscopia e agora eu sei que eu não tenho um problema no meu intestino. Então, percebe como isso não fecha bem o critério diagnóstico para delírio? Mas mesmo assim é um pensamento com conteúdo prevalente. Uma ideia sobrevalorada, ele está aqui nessas alterações de conteúdo. Então tomem muito cuidado para vocês não misturarem as duas coisas. As alterações de juízo, os conteúdos de delírios e os conteúdos de pensamento. Se não ficou muito claro, depois vocês me mandam essa dúvida, tá bom? Daí eu explico de novo. Bom, então essa foi a aula de pensamento. Eu fico muito feliz, eu tô muito orgulhosa de vocês que chegaram até aqui. Realmente,
foram guerreiros, chegaram aqui com muita força de vontade, porque a gente sabe que é um conteúdo mais teórico. Eu tentei com que fosse um pouco mais lúdico, o mais divertido que deu, mas nem sempre dá muito. A partir de agora nós vamos ter as nossas aulas bônus e eu queria para vocês deixar registrado aquilo que eu conversei com vocês na introdução do curso, que se vocês tiverem algum tema, alguma dúvida, seja desse módulo, seja dos outros, que vocês queiram saber mais, vocês podem me mandar como dúvida. Eu posso de repente passar materiais, indicar onde que vocês podem estudar sozinhos. E se for uma coisa muito prevalente, que alguns alunos tenham interesse e peçam, a gente pode transformar também em aula bônus. Uma aula bônus que eu já vou trazer para vocês, que eu acho muito importante, é a nossa aula para tentar aprender a investigar o sono. Mas as próximas podem ser alguma sugestão de vocês. Então, para quem assistiu esse curso de psicopatologia até o final, pode mandar qualquer outra dúvida, qualquer outro tópico do livro que vocês achem interessante. A gente ainda assim pode desenvolver isso de uma maneira mais legal. Gente, foi um prazer estar com você nesses tópicos de psicopatologia. Eu recomendaria agora que vocês começassem pelos tópicos de avaliação cognitiva, mas se vocês quiserem passar por uma coisa um pouquinho mais prática, já podem passar para os próximos módulos também. Eu vou estar esperando vocês lá. Tchau, tchau!